Máquina de café de cápsula compensa? Faz mal? Olá, tudo bom, pessoal? Meu nome é Henrique, eu sou barista e instrutor também para baristas. E eu vim responder algumas dúvidas que o pessoal tem sobre um pouco sobre café e sobre a área. Muito decepcionado que um barista não é um especialista em bares. Não sei se quero mais ser um agora. O que barista faz de verdade? Ninguém sabe. Acho que é uma dúvida que os próprios baristas às vezes têm muito quando começa. Mas o barista é especializado no café. A gente brinca que a gente tem algumas missões como barista, né? A primeira é a gente não estragar o que o pessoal fez antes. Né? Tem todo um trabalho na produção do café. Imagina, os produtores ficam muito tempo para fazer uma colheita no ano, selecionar o melhor café. Aí tem a torrefação que vai poder cuidar desse café, tentar tirar o máximo dele, aí chega na nossa mão e a gente estraga. Então, nosso desafio primeiro é a gente não estragar o que o pessoal fez antes, mas a atividade do dia a dia do barista é o preparo realmente dos cafés, seja na cafeteria, no restaurante, em hotel, em apresentações, muitas vezes. Mas o ponto-chave é que, além dele ter essa parte da operação, ele tem que conhecer um pouco do café. Uma das coisas que a gente faz é que todo dia, o primeiro café do dia, sempre é do barista. Porque a gente tem que saber se está bom, se tem que regular, então a gente faz esse ajuste. Uma máquina de expresso a gente tem que regular. O café do coado a gente tem que estar sempre provando também, vendo se está tudo bem. A gente que vai apontar se a qualidade daquilo está legal também para o dono da cafeteria ou para a torrefação, muitas vezes. Então a gente tem que entender um pouquinho mais esse processo, entender como fazer algumas bebidas com café, desde que sejam as clássicas, que nem um cappuccino, macchiato, ou até mesmo algumas situações você, com o tempo na carreira, você vai construindo também as suas próprias bebidas no lugar. Outra coisa que é importante do barista é que ele não foge muito no atendimento. É muito difícil um barista não conversar com o público, não conversar com o cliente. Então a gente também tem esse pontinho de ensinar um pouco sobre o café para as outras pessoas. Talvez seja um pouco complicada essa explicação que eu dei como barista, mas é mais ou menos isso que eu acredito. Pouca gente sabe, mas aqueles copinhos minúsculos de plástico são patrimônio brasileiro. Nenhum outro lugar no mundo possui essa iguaria. O cafezinho no copo de plástico, né? Eu acho que não tinha que morrer isso aqui mesmo não, gente. Realmente, é patrimônio. É da mesma forma do copo americano, né? Eu acho que a gente pode abraçar o copinho de plástico com uma dosezinha de café coado, que nem a gente abraçou o copo americano e tá tudo bem. Queria saber porque todo barista é lindo, belo, gostoso, tatuado. Por quê, velho? Porque... Por algum motivo, todo barista tem uma tatuagem. É muito difícil você não ver barista que é tatuado, né? O resto, eu não acho que é melhor eu não comentar. Acho que faz parte do que a pessoa curte. Mas que tem um padrão do barista tatuado, é meio difícil fugir disso, realmente. O cara, para preparar café no Starbucks, tem que ser barista? O Starbucks é uma grande escola para formar baristas, na verdade, né? Eu acho que ajudou muito a popularizar, inclusive, o termo barista quando a Starbucks chegou aqui no Brasil. Você entra lá, você é um barista, né? Por mais que às vezes você tem várias facilidades, eles têm os equipamentos que ajudam demais, ele ensina muito do que a gente precisa, e um deles é a parte realmente do atendimento. É muito difícil ser no Starbucks se alguém te atender sem estar sorrindo, né? Uma pessoa tá meio que com a cara fechada. E é uma questão de hospitalidade. Querendo ou não, o nosso setor ele é hospitalidade também. Então, para ser um bom barista, você tem que saber receber bem as pessoas. Então, em partes não, você não precisa já ser um barista para trabalhar na Starbucks. Lógico que sempre vai ajudar, né, qualquer experiência que você tiver. Mas é um lugar que te ajuda bastante a conhecer mais desse mundo e se aprofundar se você quiser realmente criar uma carreira no café. Qual o valor do cafezinho feito em casa, coado na hora, diante da gourmetização do café e a invasão das máquinas? Isso aqui é quase uma cena apocalíptica, né? Tem uma coisa que a gente nunca pode perder do café, que é esse fator afetivo, né? O café, a gente está num país que produz 1/3 do café do mundo. É um item muito mais afetivo pra gente, muito mais especial pra gente do que só ser aquele boost de cafeína, aquilo que a gente toma para acordar, por mais que ele funcione muito bem para isso. Mas ele tem esse fator, ele junta pessoas, a gente usa o café para reunir pessoas, né? Então, eu já tive muitas situações onde tomar um café que não é um café especial super incrível, mas é um café feito por alguém que eu gosto, é sempre mais gostoso, não tem como. Então, é muito importante. Vamos ser francos, o cheiro de café é muito melhor que o gosto de café. Por incrível que pareça, eu concordo. Porque realmente o cheiro de café é muito gostoso.
Quando você tem a oportunidade de trabalhar, que nem eu, que eu cheguei a trabalhar numa loja de café, trabalhei numa torrefação, trabalhei em cafeterias, quando você moe um pacote inteiro de café, que às vezes é 250 gramas até 1 quilo, é tão bom, porque aquilo espalha de um jeito que não tem onde você fugir. Se você tá num lugar que é uma loja assim de rua, as pessoas do lado de fora começam a vir perguntar o que você tá fazendo. Porque é um cheiro muito gostoso que espalha. Eu amo beber café, eu adoro o gosto de café, mas eu não tenho como negar que o cheiro de café é incrível. Ele dá um... não sei, ele mexe com a gente, né? Ele mexe com a gente, não tem como fazer isso. Quem bota mais de 4 colheres de açúcar no café não bate bem na cabeça. Interessante esse comentário, porque tem uma oportunidade que eu vi que a gente coloca mais que o dobro do peso de café que foi usado de açúcar. Isso é uma média nacional, que as pessoas costumam colocar, por exemplo, 2 sachês de açúcar num copinho de café. Sei lá, meio copinho de café, né? Então, não é uma coisa errada você colocar açúcar. Ele se torna uma outra bebida. A gente pensa assim, porque não tem como um barista não vai conseguir avaliar um café que foi adoçado, por exemplo. Então, é que nem a gente falar de vinho nesse sentido, né? Dá para misturar vinho com alguma coisa? Dá. Tem problema? Não. Mas você está transformando um pouco o sabor da coisa. Então, eu acho que é mais esse pensamento. Tá tudo bem botar açúcar no café, mas talvez não dá pra gente avaliar se o café é bom ou não sem a gente colocar açúcar. E pôr 4 colheres de açúcar no café dá uma maneirada que senão você vai passar mal. Se um café não te fizer cagar, nada mais irá. Esse é um comentário que só posso concordar. Não tem o que dizer. A quantidade de gente que toma um cafezinho e vai pro banheiro direto... não tem. É isso. O café, ele é o melhor apoio do fazer daí dar uma cagadinha logo cedo. Não tem como. Você tomar cappuccino ainda, aí você se lascou de uma vez. Máquina de café de cápsula compensa? Faz mal? Bom, vou responder a segunda primeiro. Não faz mal, porque a cápsula de café é só café também. O que é a diferença? Eles realmente fazem um processo para selar aquele café dentro da cápsula e preservar ele por mais tempo. Então, até mais do que a questão de como vai ser o resultado dessa bebida, é como ele vai conservar na cápsula. E muito do que eles conseguem com aquilo é você ter café do mundo todo de uma forma mais fresca e mais acessível para pessoas, às vezes, que estão em regiões que elas não têm acesso àquilo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não pode importar café cru e torrar aqui, de outros países. É proibido, realmente, existe uma lei para a gente poder até mesmo preservar nossas plantações e não correr o risco de trazer alguma praga, né, do exterior. E quando você pensa no café de cápsula, muitas vezes você consegue tomar um café da Etiópia, um café da Colômbia, e então acaba que se torna mais acessível a gente ter esses cafés de outros lugares. É só café que tem ali dentro, não tenha medo. Apesar que eu sei que existem alguns que são aromatizados artificialmente, e aí eu não costumo recomendar de qualquer forma. Mas se você procurar lá, ver, vai nos ingredientes. Se tiver café, tá tudo certo, manda bala, não tem problema café de cápsula, dá para fazer muita receita legal também. E é um café expresso bem fácil de ter em casa, então vale a pena, impressiona as visitas também. Qual o acompanhamento ideal para harmonizar aquele cafezinho de tarde? Bom, aí depende muito do que é o cafezinho, é o café que você está preparando à tarde, né? Você vai fazer um café coado, não tem acompanhamento melhor para um café coado do que um baita pão de queijo. É batata, assim. É um acompanhamento que já vem culturalmente de muitos anos, ele não se perdeu, a gente melhorou o café, a gente melhorou o pão de queijo, ele continua sendo um acompanhamento ideal, assim. Eu sou do time salgado, então eu gosto de harmonizar café com coisas que vão queijo, manteiga, nesse sentido. Pão na chapa fica muito gostoso, pãozinho com requeijão fica muito gostoso, biscoito de polvilho fica muito bom. Então, ou até mesmo se você, né, dependendo da sua condição, um queijinho, uma fatia de um queijinho mesmo ali, um queijinho maturado, muitas vezes, ele vai dar um resultado bem legal. Isso de experimentar cafezinho o dia inteiro deve deixar o barista tremendo de tanta ansiedade. Muito, muito bom esse comentário. A gente tem duas situações, né? Na cafeteria, o barista vai provar alguns expressos no dia, alguns outros cafés, até mesmo para poder regular e poder garantir a qualidade.
Só que tem barista que é muito emocionado, como eu fui também no começo da minha carreira, e eu acabava tomando todos esses cafés que eu tinha que provar. Então, em vez de eu dar 2 golinhos e descartar o café, eu ficava com dó e eu acabava tomando a xícara inteira e realmente, às vezes, terminava o dia tremendo. Fora que a gente tem a parte de degustação profissional de café mesmo, que algumas pessoas já devem ter visto, que é na colher, a gente vai dar uma colherada de café e prova. E só que, nesse caso, se descarta esse café, mas isso não vai aparecer nos vídeos e nem nas fotos, mas a gente dá uma cuspida nesse café depois, a gente bota na boca, sente, né, dá aquela espalhada, mas depois a gente gospe. Então, não é uma coisa muito bonita, não é um ambiente lá muito agradável de você pensar, se você não está acostumado, mas é o que faz a gente não ficar meio doido de ansiedade mesmo. Então, o que eu recomendo para as pessoas, principalmente para os baristas, às vezes, que emociona de mas eu vou ter que jogar essa metade fora. Pensa assim, melhor você jogar essa metade fora para você poder tomar mais café depois, senão você vai passar mal no final do dia e não vai valer a pena. Gente, o que aconteceu é que gourmetizaram o café do sítio e agora ele custa 10 mil reais. Essa é uma situação que, na verdade, esse café sempre existiu. A gente só não conseguia nem ver ele. A gente não tinha acesso aos cafés especiais. Então, quando eu digo de cafés especiais, ele é especial também é uma denominação técnica ele ser um café especial. Ele é um café que passou por alguns processos, ele não pode ter defeitos naquele café, ele não pode ter nada misturado com aquele café. E ele ainda passa por uma pontuação. E essa pontuação que ele tem que ser determinado por um profissional que ele tem uma certificação internacional pela Associação de Cafés Especiais. E isso já existe há muitos e muitos anos. Aqui no Brasil, antes dessa associação realmente se firmar, a gente já tinha provadores de café. Todo mundo fala, por exemplo, do Porto de Santos. Então lá era recheado de exportadoras e com essas pessoas que provavam os cafés. E elas já tinham esses cafés incríveis desde essa época, que eram caríssimos, mas eles acabavam pegavam o porto e iam embora. A gente não tinha como ter acesso a eles, não era uma coisa... A gente não tinha nem público para isso direito, na verdade. Quando se fala, a gente toma sobra de café, a gente tomou por muitos anos a sobra de café, mas agora a gente tem acesso. Ele às vezes é muito mais caro, mas tem vários elementos que ajudam e que pode até incorporar na vida de alguém sem ser uma coisa muito assustadora também. Então, o café especial, ele vai estar lá 2 vezes o preço de um café tradicional, mas ele rende mais, que você consegue usar uma quantidade, ele tem um sabor mais presente, não necessariamente que ele vai ser mais amargo, normalmente ele é menos amargo, mas ele tem um sabor bem presente, você consegue usar quantidades menores, você consegue aplicar técnicas diferentes de preparo, métodos diferentes de preparo, e você faz ele render bastante. Ou ele é uma ótima opção para quem gosta de tomar um café especial no fim de semana, que está em casa, tranquilo, com um namorado ou namorada e quer fazer um showzinho, e acaba que ser um café mais confortável de você tomar no fim de semana. Como saber se um café é bom? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Bom, como saber se um café é bom? Eu vou dar uma resposta técnica e depois eu vou dar a resposta mais realística da situação. Então, quando você quer saber se um café ele tem qualidade, na própria embalagem a gente vai ter umas dicas. A gente nunca pode garantir, a gente só vai garantir na hora que a gente abrir e fazer mesmo. Mas a gente tem umas dicas na embalagem. Primeiro, você consegue saber de onde vem esse café? Você vai pegar o pacotinho de café e ele tem lá, pelo menos a região que ele veio. Esse café veio da Mantiqueira de Minas, esse café veio do Cerrado Mineiro, da Bahia. Então, eu acho que é o primeiro ponto a gente conseguir ver se tem uma rastreabilidade nesse processo. O café especial, normalmente ele vem até o nome da fazenda ou o nome do produtor desse café. A região é importante para a gente que vai falar do café especial, porque tem um pouquinho que o sabor vem disso também. O terroir, de onde vem esse café, ele influencia. Então, é importante para a gente saber de onde vem esse café, vai influenciar no sabor e também determina que não é um apanhado de café de vários lugares que só misturaram para dar volume e estão te vendendo. E muitas vezes a gente vai encontrar tipo de torra. Se é torra clara, torra média, torra mais escura. Vai determinar um pouco também do seu gosto, lógico, se a torra clara, média ou escura faz diferença. Mas é interessante procurar um café de torra média se você está começando a querer experimentar um café diferente. E, de preferência, em grão. Se o lugar
fizer um café, moer o café para você, compre em grão, moe no lugar e leva para casa. Ou se você aos poucos tiver um moedor em casa, o café em grão ele sempre vai estar mais fresco e vai preservar mais coisa e tem menos chance de alguém misturar alguma coisa ali no meio e moer junto. Então, ajuda na qualidade. E aí a resposta mais real, assim, que eu acredito mais disso, o melhor café é o café que você gosta. Não tem como fugir disso. Não adianta vir com toda essa questão técnica, processamento, terroir e tudo mais, e você não gostar do café. E no final, o café é bom, é o café que você gosta. Se é o café coado em casa com um monte de açúcar, cara, o importante é estar gostoso. Se não tiver gostoso, nada do resto importa. Então, são essas duas respostinhas que eu tenho para poder ajudar de alguma forma. Acabei de ler uma reportagem que fala que o café corre risco de acabar por causa das mudanças climáticas. O mundo de fato vai parar de funcionar, amigos. Eu acho que essa pessoa sintetizou bem. Não é só o café que tem risco de acabar. O mundo todo está correndo um risco muito grande com as mudanças climáticas. Um detalhe, né, vamos dizer assim, uma coisa que aconteceu há pouco tempo. Então, ano retrasado, a gente teve uma geada muito forte no Brasil, que acabou matando muitas plantações e prejudicou muitas fazendas. Essas geadas são raras, mas tem tendência de aumentar por conta das mudanças climáticas. Inclusive, São Paulo foi o maior produtor de café do Brasil por muitos anos, e graças a essas mudanças climáticas, as plantações de café tiveram que subir um pouco. E hoje o maior produtor de café do Brasil é o sul de Minas, que é justamente por conta dessa compensação que teve que ser feita por conta dessas mudanças. E isso pode continuar acontecendo e não tem muito o que a gente fazer quanto a isso no café, né? A gente tem que se adaptar, mas no geral todo mundo tem que ter uma consciência sobre isso, porque de fato o mundo inteiro vai acabar desse jeito.